Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal YouTube de Anime e vamos falar de Fairy Tail, episódio 2. Vamos começar pelo começo. Mostra o flashback da Amália e do Free. A gente meio que tem uma noção de que a Amália tem um contato muito grande com a terra natal dela, que é a terra das fadas, né? Isso é mostrado, acho que no primeiro episódio, nesse também é reforçado. E ela meio que junto com a Verônica, aparentemente são as únicas sobreviventes desse país, talvez junto com o ditador atual, né? Porque eu lembro uma cena do primeiro episódio que falava que ele estava destruindo a própria terra, né? Então dá para entender que ela ou eles, né, tem algum tipo de relação com as fadas diferente dos outros guerreiros fadas, né? Também foi mostrado nesse EP que o normal, e aí entrando nesse assunto de relacionamento com as fadas, né? Que o normal é que as pessoas tenham transplantados, né, os corações das fadas neles mesmos, para aí poder ter uma conexão com as fadas e poder lutar com elas, né, utilizá-las na batalha. Então é um processo físico. O normal é uma cirurgia de fato. O contrário da Malha, que teve essa conexão naturalmente no episódio passado, gerando dúvidas até na chefe do Free. Então a gente tem um contraponto entre o Free, que foi operado, e a Malha, que teve acesso a essa fada diretamente, de uma maneira natural. Um outro contraponto entre a Malha e o Free, que meio que dá a entender que eles são agora uma equipe que se equilibra, é que nesse episódio os cachorros estão começando a latir de novo, eles sempre participam, né? Então vocês já sabem que eles são brothers, né? Então meio que dá a entender que eles são uma equipe que se equilibra, porque a Malha se considera uma grande azarada e o Free um grande sortudo. O Free teve muita sorte de sobreviver porque ele gerou conexões, né? Conexões grandes com seus amigos, a ponto de os amigos até se sacrificarem por ele, né? E também em outros aspectos da vida ele se considera sortudo. Ele se considera sortudo, por exemplo, de ter conseguido uma fada tão poderosa, né? Que no caso é o Lobão. Enquanto a Malha considera que teve muito azar, justamente pelo contrário, porque ela não conseguiu ter estas conexões com as pessoas, né? A família dela, no caso do pai e a mãe, morreram assim que ela nasceu. A pessoa que criou ela morreu depois de um tempo, quando ela ainda era criança, né? Antes da vila ser destruída. A única pessoa que ela teve conexão, que foi a Verônica, se afastou muito rápido. Então ela não criou conexões. O oposto do nosso querido Free. Então o Free se considera sortudo por ter tido conexões durante a vida, e a Malha se considera azarada por não ter tido conexões. Só que o próprio Free fala que essa sorte é o pior tipo de sorte possível, porque as pessoas que ele ama acabam se sacrificando por causa dele, né? Então isso também é uma parte ruim da sorte dele. Tem dois personagens que se enxergam opostos, ao mesmo tempo que eles têm uma conexão. E o que eles têm de conexão é a questão de que, por exemplo, de que os dois têm uma pessoa importante do outro lado da guerra civil que está agora acontecendo, uma guerra, digamos, debaixo dos panos, mas já eu vou entrar neste detalhe. A gente vê esse mundo todo destruído por causa da guerra. E vários lugares que são referentes aos personagens, então suas terras natais, também lugares onde eles lutaram, no caso do Free, voltam a ser explorados por ainda terem alguma estrutura. Então sobrou ainda as ruínas, mostra as ruínas lá do local. E essa estrutura, ela é utilizada pelas organizações que não são do governo para poder criar novos soldados fada genéricos, digamos assim, né? Então você tem essas outras organizações utilizando essas estruturas que teoricamente seriam terras destruídas, né? A gente tem inclusive uma referência sobre isso quando aparece primeiramente o Wolfram. E aparentemente a máfia, que é onde o Wolfram está agora trabalhando, a máfia tem essa estrutura, a máfia está utilizando dessas estruturas para poder produzir esses guerreiros fada genéricos aí. Artificiais, digamos assim, as fadas artificiais eles chamam. E bom, Malha e Free seguem as pistas da máfia e encontram os outros dois soldados, que é o Sérgio e a Clara,
O Serge tem uma habilidade de dar um tiro de longe e a Clara tem a habilidade de observar, basicamente. E eles têm informações de que ali vai ser o ponto de encontro de algum tipo de negociação da máfia. Até o momento o Free não sabe que o Wolfram tá na máfia, mas ele sabe que vai ter uma negociação grande ali, né? E que a gente acaba descobrindo no episódio que envolve fadas artificiais. As fadas artificiais funcionam como robôs, basicamente, né? Isso não foi explicado ainda como que é possível, mas eles vão explicar provavelmente como é feita essa questão das fadas artificiais. Mas são armas de guerra ilegais, né? E que a própria Marla se pergunta por que alguma organização estaria comprando essas armas se a guerra acabou. E o Free manda, aparentemente, a guerra não acabou. E aí já vou falar sobre isso, tá? Vou continuar aqui na história. A gente tem acesso que o Wolfram participa da Arcane Mafia, que é a máfia, né, que negocia bastante essas fadas artificiais. E a gente tem um encontro de batalha entre o Wolfram e o Free. E eu achei muito interessante um ponto específico dessa batalha, porque na batalha passada do Free com a Verônica, eles têm um embate direto de espada com espada, digamos assim, né? E nessa batalha não. Nessa batalha, o Wolfram brigou com a fada do Free e vice-versa. Eles não tiveram um encontro direto, pelo que eu percebi, pelo que eu assisti no episódio. Eles não batalharam diretamente. E eu achei isso bem interessante, porque quando você percebe, o Wolfram chega um momento que o bichão do Wolfram, né, a fada do Wolfram, deixa de atacar o Free para atacar a Marla. Então a gente meio que percebe que os dois não conseguem ainda se enfrentar diretamente, porque pode haver ainda uma amizade ali. E eu achei isso interessante do ponto de vista de batalha, eles não se enfrentarem diretamente. Então a fada do Wolfram entra em batalha com a da Marla, e a fada da Marla aparentemente tem uma questão diferente, que é a questão da personalidade própria, porque aparentemente as outras fadas não têm personalidade própria, elas só atacam. E a fada protege, mesmo sem os dois braços, a fada ainda protege a Marla do próprio Free, né? E aí a Marla fala, não, você não precisa proteger porque ele é amigo. E aí o Free fica confuso, porque como assim ela tá protegendo a Marla? É como se a fada da Marla tivesse alguma personalidade diferente das fadas que ele tá acostumado, né? Então a gente tem mais uma diferença entre uma fada que foi implantada e uma fada que foi naturalmente colocada no espírito assim da Marla, digamos assim, né? Aparentemente a personalidade da fada do Free foi perdida para que ele pudesse controlar, porque a gente lembra no começo do episódio que a personalidade da fada do Free era muito forte, né? E estava presa ali. Então talvez a gente tenha um desenvolvimento do Free com a sua própria fada para essa personalidade voltar. Vamos ver como que eles vão trabalhar isso. A gente também teve acesso a algumas coisas da personalidade do Wolfram. Ele foi um militar exemplar, ele nunca deixou rastros ou sinais, então isso é reforçado durante esse episódio, no final do episódio, né? Rastros que pudessem comprometer a missão, comprometer a posição dele, né? Ou comprometer a máfia, no caso, né? E que ele chegou a ter uma família com mulher e filha, mas aparentemente elas morreram. Então a gente vê isso, é o que dá a entender no final do episódio. Eu achei um episódio muito interessante, um world building muito complexo, cheio de motivações e complicações específicas de cada personagem. Então você tem cada personagem com a sua ideia, com a sua particularidade, né? Eu gosto como se desenvolve. Eu só achei os flashbacks no início um pouco confusos, mas eles são base para tudo que vai acontecer no resto do episódio. Foi uma exposição que serviu de base para o resto do episódio, e é como se você, como ela aparece antes da opening, é como se você não tivesse acesso a essa informação, você poderia até assistir o episódio normalmente, mas é uma informação, digamos, de lore, assim, para você ter acesso e poder fazer algumas comparações, né? Principalmente para reforçar a parceria da Marla com ele, da Marla com o Free, né? E também, como eu falei, da conexão que eles dois têm com pessoas do passado, que embora aparentemente pareçam agora em lados opostos, né?
no caso máfia, revolução, alguma coisa assim, eles evitam entrar em batalha direta, porque você não vê a Marley entrando em batalha direta com a Verônica, ou vice-versa, e você não vê o Wolfram entrando em batalha direta com o nosso querido Free. Eu acho que mostra bem os conflitos de um pós-guerra e que um evento grandioso como uma guerra pode fazer com as famílias, né? Amizades, organizações que nascem no pós-guerra, revoluções que se sustentam, então pessoas que eram de outros governos e que querem continuar uma guerra. Então você tem várias coisas interessantes para serem abordadas num ambiente pós-guerra, mas eu queria falar sobre um aspecto específico para finalizar. Dá pra gente traçar vários paralelos com o mundo atual. Na verdade, se você for parar para pensar, não existe fim de guerra no mundo atual. Todas as sociedades têm algum tipo de guerra. Então o Brasil tem guerra contra as drogas, contra o tráfico, contra o crime. Os Estados Unidos têm guerra contra o terrorismo. Outros países têm guerra contra a fome. Né? Então você não existe uma paz. Paz não existe em lugar nenhum do mundo. Você não tem isso. É sempre alguma guerra contra alguma coisa. Né? Guerra contra imigrantes. Tem país que não aceita imigrante. A gente vive numa aparente paz. Né? Só que não existe. O que existe é sempre um ambiente de guerra travestido por uma máscara de paz, para tranquilizar as pessoas e fazer com que a gente consiga, que a sociedade consiga em frente, apesar de tudo, que algumas pessoas tenham uma vida boa, uma vida teoricamente segura, né? Então a gente ainda está num ambiente de guerra sempre, a humanidade está constantemente em guerra com alguma coisa, e eu acho que é uma coisa que Fergone mostra, né? Que não existe, por mais que você tenha uma ditadura militar 100% estabelecida, essa paz ela não existe. Eles ganharam a guerra, mas a guerra continua, porque tem mini-guerras acontecendo dentro da própria sociedade. Eu gosto dessa mensagem de Fergone. E também tem um bom mistério aí pra gente descobrir sobre a Verônica e o Wolfram, porque a gente só tá tendo acesso basicamente ao lado da Marlia e do Free. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha abordado tudo desse episódio. Foi um episódio bem complexo de world building, de personalidade dos personagens. Eu acho que foi bem interessante. Vocês podem criticar o CG de bichão ainda, fica à vontade, não tem problema nenhum. Não acho que isso vá atrapalhar a história em si e o que a história está querendo dizer. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho. Links no comentário fixado para Discord, Twitch, Twitter. Além disso, também temos o Padrim para você ajudar com o dinheiro o canal a crescer e você também poder ter as suas opiniões sobre próximos vídeos que eu possa fazer, sendo ouvidas com mais carinho. Além disso, também temos o link da Amazon. Eu vou deixar o link da Amazon para mangás. Então, se você quiser comprar algum mangá, só dá uma olhadinha na lista ali. Mas eu vou começar a colocar links da Amazon mais voltados para o que eu estiver falando. Infelizmente, Fergone não tem nada para vender, então vai ser um link genérico. Se você quiser comprar qualquer coisa lá, eu vou estar ganhando alguma coisa em cima, porque você estará ajudando o canal e comprando uma coisa para você. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou!